Olá, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula sobre evolução e hoje a gente vai falar um pouco sobre adaptação evolutiva. A gente falou de seleção natural, darwinismo, neodarwinismo, lamarckismo e hoje a gente vai falar de adaptação evolutiva. O que seria adaptação evolutiva? Adaptação evolutiva é a capacidade de um ser vivo ou de uma população de espécies de se adaptar ao ambiente em que vive. Por exemplo, vocês estão vendo aí essas duas mariposas, né? A Biston betulária. Durante a Revolução Industrial, que iniciou em 1850, na Inglaterra e nos Estados Unidos, essas mariposas que tinham melanina, são chamadas de melância, né? Essa preta, ela era bastante consumida pelos pássaros, né? Porque ela ficava visível aqui no tronco da árvore, que tem líquen, né? O líquen é a mistura de um fungo com uma alga. E, por exemplo, aqui quase vocês não conseguem visualizar, mas aqui tem uma que não tem melanina, então ela não fica visível aos pássaros. Então a população dessas que não tinha melanina, ela aumentava, né? Enquanto as que tinham melanina, que eram as pretas, elas eram visíveis, elas eram o quê? Consumidas pelos pássaros. Durante o advento da Revolução Industrial, as árvores eram cobertas por fuligem, que é o pó que sai da chaminé das fábricas, certo? Então, esse líquido era coberto, né, pelo pó preto, né, que é a fuligem, e já as mariposas com melanina, não eram tão vistas, né, pelos pássaros, e sim as que não têm melanina, elas ficavam mais visíveis e a população das mariposas pretas, né, ela começou a aumentar com o advento da Revolução Industrial e as que não tinham melanina começaram a ser mais vistas, então começaram a ser mais predadas pelos pássaros. Então isso é só um exemplo de adaptação evolutiva. Camuflagem. O que é a camuflagem? Coloração de aviso. A camuflagem é um tipo de adaptação na qual os animais eles vão se adaptar ao meio, né? Elas vão se adaptar ao meio para poder se esconder de predadores ou se esconder de presas, né? Para não ser invisível. Por exemplo, essa aqui é a raposa do Ártico. Raposa do Ártico, Alopex lagopus. Durante o inverno, ela fica da cor branca, certo? E durante o verão, ela muda de cor. Mas ela não muda de cor porque ela quer. Isso foi um tipo de adaptação que foi rolando ao longo do tempo. Então, quando ela está com calor, né, quando não está fazendo mais frio, a própria pelagem dela naturalmente muda de cor para ela se adaptar a um ambiente seco e se esconder de predadores e também se esconder das suas presas, certo? Aqui, o cavalo marinho, Hippocampus barglibante. Olha aqui, ele se escondendo na mesma cor dos corais. Então, isso é um tipo de camuflagem, é um tipo de adaptação evolutiva na qual os animais eles vão se adaptar e vão procurar parecer com o meio. Por isso, camuflagem, certo? Coloração de aviso. O que é a coloração de aviso? A coloração de aviso é um tipo de coloração que vai avisar o predador que esse animal ele pode ser perigoso, né? Ele pode ter veneno, ele pode ter um sabor amargo, ele pode ter um sabor desagradável. Então, a maioria dos sapos e pererecas, eles têm uma coloração para mostrar para algumas cobras ou para outros animais, corujas, que eles são perigosos. Tá? Então, a maioria dos venenos extraídos de sapos, né, são de sapos bastante coloridos, sapos vermelhos, sapos amarelos. Então, aquele veneno que os índios usam na ponta das flechas, né, da zarabatana, ele é tirado de alguns sapos desses que têm veneno nas suas glândulas, então eles são perigosos, tá? Então é só para mostrar um tipo de coloração de aviso. O mimetismo, o que é o mimetismo? É um tipo de adaptação na qual uma espécie ela tenta se assemelhar a outra de outra espécie diferente. Então ela tem características, né, parecidas
e tenta se assemelhar. Por exemplo, aqui tem dois tipos de coral. A coral verdadeira, que é essa daqui, a Microcurus coralinos, né? E aqui eu tenho a coral falsa do lado esquerdo, que é Erythrolamprus aesculapi, que ela tenta se assemelhar, ter características, né, para que outros animais possam vê-la e compará-la com a coral verdadeira. Tá? Então, o mimetismo é quando uma espécie ela tenta imitar a característica de uma espécie que é perigosa ou não, né? E que outros animais reconheçam esse tipo de perigo. Então, a gente chama isso de mimetismo. Por exemplo, a falsa, a coral falsa, que é essa do lado esquerdo, ela tenta se assemelhar à coral verdadeira porque outros animais já conhecem a coral verdadeira como venenosa ou como peçonhenta. Então, elas tentam se assemelhar. Mas não é que a cobra tenta se assemelhar, tá, gente? Eu vou tentar explicar aqui para vocês. É que muitas espécies elas são parecidas e ao longo do tempo elas vão sendo selecionadas e elas vão ficando mais parecidas ainda com as corais verdadeiras ou com qualquer outro tipo de espécie que tenta fazer o mimetismo. Tá? Isso demora anos, tá? Não acontece de 100 anos. Isso vai demorar mais de 2.000, 3.000 anos para que esse tipo de mimetismo aconteça, porque elas vão sendo selecionadas pelo próprio ambiente, tá? Então, as corais falsas, elas se assemelham às corais verdadeiras, porque os predadores delas vão, opa, essa daqui é uma coral verdadeira também. Então, ele não vai saber distinguir quem é uma coral verdadeira e quem é uma coral falsa, porque a coral verdadeira, a falsa também, ela tem um pouco de veneno, tá? Mas a verdadeira tem muito veneno, certo? Então, aqui, existe dois tipos de mimetismo existe dois tipos de mimetismo, o mimetismo batesiano e o mimetismo mulleriano, tá? Eu vou explicar para vocês aqui o tipo de mimetismo mulleriano e batesiano. O mimetismo batesiano, ele foi descrito por Henry, tá escrito errado, é Henry, o E é para cá, o N é para cá. Henry Walter Bates. Então ficou conhecido como batesiano devido a essa palavra do sobrenome dele, Bates. Ele era um inglês, tá? Que veio estudar borboletas na Amazônia e ele viu que tinham duas espécies, duas famílias de borboletas, né? Que uma se parecia com a outra. A Heliconidae, que é a Danatus plexus, e a Limetus acus, que é a Pierida, da família Pierida. Essa vice-rei aqui, ela não é amarga, mas a monarca, ela é amarga, tá? E o que foi que a amarga não fez? Se ela não é amarga, o que acontece com ela? Ela vai ser bastante predada pelos pássaros que vão comer ela, porque ela não tem um sabor amargo. Então, ao longo da evolução, elas começaram, né, a tentar mimetizar a espécie monarca, que é amarga, tá? Então, isso é um tipo de mimetismo batesiano, quando uma espécie, né, tenta mimetizar uma outra espécie de família diferente ou de espécies diferentes, tá? Já o mimetismo mulleriano é quando duas ou mais espécies tentam mimetizar outras espécies. Por exemplo, aqui, ó, vocês podem ver que aqui eu tenho várias espécies de borboleta tentando mimetizar as outras. Então eu chamo isso aqui de mimetismo mulleriano. O Fritz Müller era um alemão que se naturalizou brasileiro, né, que viveu de 1822 a 1897. Então, ele estudando as borboletas, ele viu que duas ou mais espécies elas tentavam se adaptar, né, a se mimetizar para poder escapar de predadores. Então isso facilitava, então também não só como escolher uma palavra aqui, que protegia essas espécies contra os pássaros, porque elas tentavam se proteger através das espécies que eram de gosto amargo. No caso aí que a gente acabou de ver das corais, existem vários tipos de corais falsas. Elas também sobrevivem porque elas tentam mimetizar a coral verdadeira. Então, se são duas ou mais espécies, várias espécies, eu chamo isso de mimetismo mulleriano. Quando é apenas
uma espécie tentando mimetizar a outra, eu chamo isso de mimetismo batesiano, tá? Então, espero que vocês tenham entendido a aula, espero que tenham gostado, e se gostaram, curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber mais notificações, ok? Então, um abraço a todos e até a próxima aula.